Se unirem a nós em oração. Bom e eterno Pai, graças, Senhor, por nos encontrarmos na Tua casa. Graças, Pai, pela saúde que nos vais concedendo, pelas bênçãos, por tudo aquilo que nós sabemos que não merecemos, mas que pela Tua infinita graça nos dás a cada dia. Te suplicamos, Senhor, neste momento, que os Teus santos anjos nos acompanhem neste lugar, que a nossa presença a eles seja agradável, que se possam sentir bem no nosso meio, porque de todo o coração queremos buscar a Tua face, de todo o coração queremos buscar o Teu ensino, de todo o coração queremos sujeitar-nos à Tua vontade. Senhor, cria em nós o querer e o efetuar, segundo a Tua boa vontade para conosco, segundo a Tua misericórdia e segundo os méritos que Jesus alcançou na cruz. Te suplicamos pelo Seu nome. Amém. Muito bom dia a todos os irmãos. Hoje vou partilhar convosco umas ideias que eu entretanto obtive, umas pesquisas que entretanto fiz durante esta semana sobre um tema que já há muito tempo me chamava a atenção. O tema está em João 5, desde o versículo 1, sensivelmente ali até o versículo 15, que é o paralítico de Betesda. Não sei se dentro aqui nos irmãos já estudaram, aprofundaram este tema. É um tema muito, muito interessante e que nos traz variadíssimas lições para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que vou focar só em 3 ou 4 versículos, porque são muitos versículos e tem muita substância, muito sumo. E eu vou-me focar essencialmente a partir do versículo 5, o versículo 6, o 7 e em forma quase de conclusão o versículo 8. Portanto, então, vamos começar pelo versículo 5, que diz assim: Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Nós sabemos que é um paralítico que está no chamado Poço de Betesda, que é um sítio que estava numa das portas de entrada de Jerusalém, chamada a Porta das Ovelhas, e que estava abarrotada de deficientes, de pessoas com muitas mazelas físicas e sobretudo mazelas espirituais. Então, o versículo diz-nos que este paralítico estava há 38 anos paralítico. Isto traz-me aqui uma outra lição, que é, ele não tinha 38 anos. Ele tinha possivelmente mais de 50, ok? E uma das outras coisas que me adveio foi, quando Jesus nasceu, ele já era paralítico. É muito curioso isto, muito curioso mesmo. Porque, reparem, um homem que está em constante sofrimento há 38 anos, e a sua salvação ainda não tinha, neste caso, a quando se magoou, vamos dizer assim, o seu Salvador ainda não tinha nascido, ok? Ainda não estaria nesta terra em corpo e homem. Portanto, e então, no versículo 6, avançando um bocadinho, o versículo 6 fala-nos que Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser sarado? Então, reparem, nesta primeira fase, quando Jesus o vê deitado, ele era paralítico, ele não era tetraplégico. Portanto, ele não tinha que estar deitado. Ele podia estar sentado. O que é que isto nos traz? E mediante algumas pesquisas que eu obtive, e mediante também a inspiração do Senhor, que eu acredito que sim, ele já estava, numa certa forma, conformado. Ele estava num estado de... será que é hoje? Se calhar não. Porque se ele estivesse mesmo ativo, ele estaria sentado, pronto a rastejar como é normal.
Depois diz-nos que Jesus sabia das suas dificuldades. Jesus sabia que ele estaria ali há 38 anos. Então, isto transpõe alguma coisa para nós também, que é, apesar das nossas deficiências, podemos não ter deficiências físicas, mas alguns podem ter. E eu, quando digo deficiências físicas, não quero dizer que seja cego, coxo, manco. Não quero dizer isso. Pode ser algo, nós sabemos, doenças que estamos constantemente a ser assolados. Há aqui uma mensagem de esperança já, logo aqui, que é, apesar de há 38 anos, este homem todos os dias ia para o tanque na esperança de ser curado. Mas nós sabemos também que a sua esperança estava no sentido errado. A esperança dele era no tanque. Até que, e para não me querer alongar muito mais, até que vem o Senhor Jesus e pergunta-lhe: queres ser curado? Esta questão é retórica, não é? É uma pergunta assim um pouco esquisita. Então, se o homem está ali há 38 anos e Jesus pergunta-lhe se ele quer ser curado, eu vou fazer uma questão e podem responder. Porquê é que acham que Jesus lhe perguntou se ele queria ser curado? Podem responder. Porquê é que acham que Jesus lhe perguntou? Jesus não sabia que ele queria ser curado? Porquê é que acham que Jesus lhe perguntou? Não percebi, irmão. Muito bem. E o que é que isto nos leva a crer? Leva-nos a crer que ele estava no sentido errado. A sua fé era uma fé legítima e sincera, mas o seu foco não estava em Jesus, estava no tanque. E então, como Jesus via que o foco dele não era o próprio Jesus, e o foco dele era o tanque, e como ele via também Jesus, que ele estava numa posição quase conformada, então pergunta-lhe: queres ser curado? Então o que é que ele responde? Oh, Senhor, eu não posso ser curado porque eu quando vou para o tanque, chega um outro santo de mim, não tenho ninguém que me leve. Ele aqui está a dizer mais duas coisas. Não tinha ninguém, ele não tinha ninguém, possivelmente não teria amigos, possivelmente não teria família, a família o teria abandonado. E, sobretudo, um pouquinho de vitimização, aqui também. Ok? Também está, Senhor, eu não tenho ninguém e tal. E depois, quando eu vou, os outros vão antes de mim. Não só ele está, mais uma vez, isto aqui faz lembrar alguma coisa, a acusar os outros que não o ajudam, estão a acusar os outros de egoísmo, apesar de tudo até podiam ser egoístas, porque ninguém o ajudava, mas mais uma vez está em vitimização. Então, e para, de certa forma, concluir, quando ele diz que quer ser curado, ou por outra, quando ele diz que quer ser curado, mas está no foco, obviamente, no tanque, e Jesus disse-lhe: levanta-te, pega na tua esteira e anda. Reparem numa coisa. Isto aqui fez-me lembrar outras passagens. A palavra de Jesus tem um poder tremendo. Quando Jesus diz, as coisas acontecem. Aconteceu com este homem: levanta-te e anda. Aconteceu com Lázaro: sai. E Jesus disse: sai. E ele saiu. Aconteceu com o filho único da viúva de Naim. Ele disse: levanta-te e anda. E muitas outras. Portanto, irmãos, quando Jesus fala, as coisas acontecem. Com certeza que estará aqui alguém com algumas dificuldades. Todos nós temos dificuldades, uns mais do que outros. Mas a mensagem que eu queria deixar para esta manhã, nestes 5 minutos, é: nós temos algo importante na nossa vida, que é a palavra de Deus. Se calhar não a estudamos como deveríamos, mas quando Jesus diz, as coisas acontecem. Portanto, ouçamos a palavra do Senhor e pesquisemos, para que quando nós necessitarmos, não só quando necessitarmos, mas em todo o tempo do mundo, todo o tempo da nossa vida, quando nós ouvirmos a palavra de Deus, as coisas acontecem. Bom sábado. Irmãos, de acordo com tudo aquilo que nós já, aqueles que já têm estado a acompanhar este processo, que estiveram na reunião administrativa e, portanto, sabem que de 15 em 15 dias continuaremos com o processo da lição em geral. Portanto, de acordo com isso, nós teremos hoje a lição em geral. E vou pedir ao nosso querido convidado que se vá aproximando. É o nosso irmão Joel, que hoje nos vai dirigir na lição em geral. E gostaria também de, antes, dar só uma palavrinha. Da última vez que tivemos a reunião em classes, em unidades de ação, verifiquei com alguma tristeza que
não estávamos muito sintonizados, para dizer assim, como numa orquestra, não é? Que os músicos têm que estar bem atentos a tudo. Eu penso que se calhar por falta já de algum treino, uma vez que já desde o mês passado, portanto, há 2 meses, que não tínhamos a lição em unidades, alguns membros não estavam localizados nem nas suas classes, nem as classes estavam no sítio correto. Portanto, só vou dizer uma coisa: no próximo sábado vamos colocar uns identificadores, umas folhinhas, para que não se ultrapassem esses limites. Todas as pessoas que não pertencem a nenhuma classe, que geralmente são quem? Visitas e, eventualmente, alguma pessoa que não sabe qual é a sua classe, poderão sentar-se fora desses limites e depois, assim que iniciarmos a lição, tentaremos encaixar cada um no seu lugar. Também para que não fiquem unidades demasiado grandes, como se verificou o sábado passado, e outras, eventualmente, com poucos membros. Está bem? Pronto, agora vamos dar a palavra ao Joel e vamos todos ou participar ou estar atentos. Evitemos as conversas uns com os outros. Pode ser para tirar uma dúvida, mas também pode não ser, e isso perturba a atenção de quem quer estar com cuidado naquilo que está a ser dito, que todas as migalhas devem ser aproveitadas. Muito obrigada pela vossa atenção e até já. Em primeiro lugar, gostaria de saudar aos meus irmãos que aqui estão presentes esta manhã, também aqueles que nos visitam, e gostaria de começar esta lição com um exemplo. Eu não sou especialista em pintura e às vezes fico a olhar para os quadros quando alguém diz assim: olha, este quadro vale milhões, e eu olho para ele e não sei como vale tanto dinheiro. Poderá ser pelo autor, mas não deve ser só pelo autor. É porque ele tem uma arte tal que é tão rara e tão importante que é preciosa, e é por isso que as pessoas pagam milhões pelos quadros, pelas pinturas. Com este exemplo eu queria vos dizer o seguinte, meus irmãos. O livro do Apocalipse podemos considerá-lo como um quadro, em que, à medida que o vamos estudando, vamos começando a ficar mais especialistas em pintura. E começamos a ver coisas maravilhosas. Eu, quando penso nisto, olha, eu devo-vos dizer já que não vou dizer aqui quanto tempo perdi, entre aspas, a estudar esta lição. Se alguém quiser, se tiver essa curiosidade, pergunta à minha mulher. Porque senão vocês podem dizer assim: perdeu tanto tempo e falou tão pouco. Meus irmãos, eu ouvi várias versões, e ouvi o pastor também. O pastor teve 1h32 e uns segundos a explanar esta lição. Meus amigos, é de uma riqueza fabulosa, e eu não vou falar muito mais porque o tempo urge e a lição é enorme. É enorme no sentido que João, vamos centralizar a situação. Temos estudado que João está preso numa ilha deserta, praticamente. Hoje é habitada, mas naquele tempo não era. E hoje em dia fala-se nas prisões douradas. Já ouviram falar, com certeza, nas prisões douradas? Meus amigos, eu esta semana cheguei à conclusão que João estava numa prisão dourada. Não era fácil, atenção que não era fácil naquele tempo. Mas o que ele pôde ver, o que ele pôde escrever, eu acho que poucos homens conseguiram ver, conseguiram refletir, conseguiram apanhar o que ele apanhou. E por isso que foi aquela prisão, não foi por acaso, que fez com que ele chegasse aos nossos dias com o seu texto, porque ele teve tempo de ver e teve tempo de escrever. Portanto, aquela prisão foi uma prisão dourada. Poderá não ter sido para ele, mas para nós foi de certeza.
Meus amigos, todos nós estudámos semana passada que estudámos as 7 igrejas, depois houve a semana passada também foi uma lição extraordinária, foi a visão que ele teve do santuário celeste. E a sua grande dificuldade, eu aqui queria vincular, o que é que fez estremecer João? Melhor, fez chorar amargamente. Chorar muito, é o que diz o texto. Foi o problema do livro que estava selado. E aquele livro para ele, de certeza que era muito importante. Ele sabia o que estava lá dentro. E então, um dos anciãos disse, tem calma, João. Não chores. Porque está cá alguém que vai abrir esse livro. E esse alguém, hoje, vai nos abrir o livro, meus irmãos. E eu gostaria de vos dizer que uma coisa que eu pensei também esta semana, que é o seguinte. Quando, atualmente, na igreja, quando nós falamos aqui na frente, nós não sabemos onde é que vamos parar. É uma responsabilidade tremenda aquilo que nós dizemos, porque assim como eu ouço o que vem de fora e de muito longe, de muitos milhares de quilómetros de distância, a minha voz poderá chegar muito longe. E é importante nós aproveitarmos este tempo para dizer o que é essencial e, acima de tudo, fazer refletir a importância que estas lições têm para cada um de nós, para a vida. Meus amigos, sem mais delongas, vamos então começar. O texto do verso áureo vai-nos, portanto, localizar o estudo do Apocalipse, onde nós terminamos semana passada, que é o capítulo 5, versículo 9 e 10. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua e povos, nação, para nosso Deus. Os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Meus amigos, este foi o ponto de que efetivamente chegou-se a uma conclusão que Jesus Cristo era digno de abrir os selos. E eu agora peço à técnica que me ajude e vamos já imediatamente entrar no primeiro selo. Reparem no seguinte, o primeiro selo, ou melhor, todos nós sabemos, e aqueles que não sabem poderão ficar a saber, e se quiserem saber mais, pesquisem, porque à medida que vamos pesquisando, a tal pintura fica mais valiosa. O livro do Apocalipse está dividido, ou melhor, tem muitos setores de 7. E eu contei 14 ou 15. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7, tem muitas, eu creio que são 14, que eu pude, houve um amigo meu que está aqui presente que me ajudou aí nisso. Portanto, o livro, o que é que quer dizer este número 7? É a plenitude de Deus, é o pleno de Deus, e é por isso que aparece o número 7 com muita frequência no Apocalipse. Exatamente. Vamos então ler o primeiro selo. E então diz o seguinte, eu consigo ler ali, afinal eu pensei que tinha que ler ali, mas não preciso. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencedor e para vencer. Meus amigos, como nós sabemos, os 7 selos têm uma ligação muito próxima, ou estão ligadas inteiramente às igrejas que nós estudamos já, as 7 igrejas do Apocalipse. Só que os 7 selos têm uma particularidade muito importante, e para mim é por essa razão que eles ficaram escritos e chegaram aos nossos dias. É que estes 7 selos são fundamentalmente apresentados para os cristãos, para os crentes, para que nós saibamos o caminho que estamos a caminhar e sabermos exatamente onde é que estamos. E também para nós sabermos que a vida do cristão não é facilidade, mas ao longo da história ela teve muitas dificuldades e muitas mortes e muitos sacrifícios. Mas vamos pegar neste selo. Então, começa-nos por dizer
que é um cavalo branco, certo? O que é que simboliza a brancura no Apocalipse? Ou na Bíblia? Pureza. Ninguém tem dúvidas. Aliás, acho que não precisamos de ir à Bíblia para considerar que o que é branco é puro. Normalmente o branco é atribuído à pureza. Depois diz que... Agora há aqui um pormenor, meus amigos, que eu queria que vocês refletissem, que ninguém falou nisto, mas eu achei que ele é muito importante. Pelo seguinte, reparem que antes de se começar a descrever o primeiro selo, e não só este, e mais 3, os 4 selos, os primeiros 4 cavalos, o ser vivente, lembram-se quem eram os 4 seres viventes? Aqueles seres que estão junto do trono de Deus. Chamou João e diz, mas com uma voz, foi ao ouvido que te chamou? O texto que é que diz? Com uma voz forte, forte, mas mesmo a valer. E diz ao João, vem. Perdoem-me se a minha percepção está errada. Mas o que eu vos queria dizer é o seguinte. João estava num lugar maravilhoso. Nenhum de nós desejaria um lugar diferente do que aquele que João estava a viver. A viver Deus no seu santuário, todos os seus anjos ao redor dele, a adorá-lo, e era um lugar maravilhoso. E dá a sensação que João parece que estava satisfeito. E então teve que um dos seres viventes disse assim, ó João, vem. Vem porque tu precisas descer à terra. Porque o que nós vamos estudar daqui para a frente já não se passa no santuário do céu. Passa-se na terra. E agora o primeiro cavalo é vivido, segundo o que nós podemos estudar, pela primeira igreja, certo? João, neste momento, tinha cerca de 90 anos. Estaria mais ou menos por essa idade. E acontece o seguinte, acontece que o que ele analisou aqui no cavalo branco é alguma coisa que já estava no passado, certo? Porque o cavalo branco diz que trazia um arco. Mas não sei se repararam num pormenor. É que o cavalo tem um arco, mas não tem flechas. O cavaleiro tem um arco, mas não tem flechas. E eu convido-vos a ir a um texto que eu encontrei, que eu gostaria que todos lêssemos rapidamente, meus irmãos, que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17, e eu era para escrever o versículo, mas vocês encontram já. No capítulo 17, que está relacionado com a história de Davi e Golias. E então poderão não encontrar muito facilmente, porque eu vou-vos ler numa versão diferente. E é pena que eu não escrevi aqui o versículo. Mas é o capítulo 17. E são palavras de Davi quando enfrentou Golias. E então eu leio na versão moderna. Todos os que aqui estão, onde ver, portanto é Davi a falar, todos os que aqui estão, onde ver que o Senhor não precisa de espada e lança para a vitória. Ele é que vai vencer esta batalha e vos entregará nas vossas mãos. Portanto, o que é que... Aliás, nas vossas Bíblias deve dizer que... É 47? Que a batalha é do Senhor. Não é o que diz aí dessas versões? Que a guerra é do Senhor, não é nossa. É o 47. Ok, reparem no seguinte. O que é que o Davi pressentiu? Estava num momento difícil. Atenção que o Davi era um menino, entre aspas, fisicamente comparado com aquele homem, que era um gigante que não havia igual. E então, ele não estava preocupado pelas armas, porque ele sentiu que a batalha não era dele, a batalha é do Senhor. E, portanto, não é preciso nem lança, nem espada. Não é preciso armas para que nós possamos vencer esta batalha, para que os filhos de Deus possam vencer esta batalha. Meus amigos, isto não vos dá uma alegria extraordinária? Então não dá? Claro que dá. Nós devemos ter esta firmeza no nosso coração, que efetivamente a guerra não é nossa. Agora, reparem no seguinte. Nós tínhamos
um cavalo branco. Já todos chegamos à conclusão que o branco é a pureza. Este cavalo foi aquele momento, ou aquele período da história da Terra, em que o povo de Deus avançou. Avançou com toda a força. E eles quase conquistaram o mundo de então, com a palavra do Senhor. Mas, vamos pensar um pouco. Foi extraordinário, mas não foi fácil. Lembra-se que no livro dos Atos, logo no capítulo 4, o que é que nos fala? Que o Pedro e João rapidamente foram parar para a cadeia. Logo no início da igreja primitiva, foram logo parar à cadeia. E foi preciso um milagre para que eles se libertassem. Lembram-se de Estevão? Também é da primeira igreja. Foi o primeiro a ter que sofrer. E eu, quando estava a estudar a lição, lembrei-me que na parte do quinto selo, fala daquelas pessoas que estão debaixo do altar. Lembrei-me logo de Estevão. Mas vamos continuar. Outro pormenor muito importante é que este cavaleiro saiu como vencedor, é numa outra versão, e para outras vitórias. Portanto, isto dá-nos uma alegria extraordinária. É que o cavalo branco venceu. Vieram mortos, Estevão morreu, muitos outros apóstolos morreram, muitos irmãos nossos sofreram e morreram, muitos crentes, muitos cristãos. Mas o cavaleiro venceu e saiu vitorioso para quê? Para outras batalhas. E, portanto, ele dá-nos força, dá-nos segurança, porque sabemos que ele, até ao fim, vai ser o vencedor. Vamos então saltar rapidamente para o segundo cavalo, e o segundo cavalo é um cavalo vermelho. Meus amigos, nós sabemos que estamos num terreno hostil. E então, a grande projeção do Evangelho fez mal a alguém. E então esse alguém começou a quê? A criar graves problemas. Mas vamos ler o texto. E quando abriu o segundo selo, reparem no seguinte. Se repararem nas nossas Bíblias, o animal, ou o ser vivente, teve que dizer ao João, vem, anda cá, porque não termina aqui, porque se terminasse no cavalo branco, se calhar era interessante, mas não, tu tens que voltar, tens que continuar a viagem. Meus amigos, eu acho que perdoa-me de fazer a comparação, mas João viu um filme extraordinário. Ele viu qualquer coisa, a coisa que nós temos humanamente para comparar é um filme. Que ele viu coisas duras, difíceis, mas o que ele concluiu, ao fim desta história dos 7 selos, é que os filhos de Deus vão vencer. Mas continuemos. Segundo selo, e depois diz assim, saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dado uma grande espada. Quando eu estava a estudar isto, lembrei-me da espada de Golias. Como eu pensei no Davi de Golias, lembrei-me da espada de Golias. O que todos nós sabemos que o vermelho significa que é sangue. Aliás, o texto é claro. Matar-se uns aos outros. Os homens matar-se uns aos outros. Foi um período da história terrível, meus irmãos. Foi um período da história que terminou praticamente com um édito de Constantino, que foi o Édito de Tolerância, que foi assinado em Milão. Este período foi um período que fez com que muitos cristãos, muitos servos de Deus deram a vida. Mas a realidade, meus amigos, é que a espada do Golias era enorme. E aqui estou a fazer a comparação porque temos que ver isto espiritualmente e é preciso nós colocarmos isso nos nossos dias. E lembram-se da história, e isso aprende-se quando nós somos crianças, que o Golias, o David,
não conseguiu nem vestir a couraça do rei, do Davi, do Saul, nem conseguiu pegar no escudo, nem conseguiu pegar nas armas do rei, porque o rei disse assim, já que queres, vai, mas olha, pelo menos leva as minhas armas. Ele não conseguiu, disse, não, eu não consigo, isto é grande demais para mim. Provavelmente ele não podia com ela, e ele teve que levar a sua funda. E foi com a funda que ele enfrentou o Golias. Foi com a funda? Não. Eu venho a ti em nome do Senhor. E lembram-se que quando Davi derrubou aquele homem, ele usou uma espada. Sabem o que é que eu pensei? Provavelmente ele teve que pegar com as duas mãos, porque ele não podia com ela só com uma mão. Mas o que é que aconteceu? É que Deus olha para os seus filhos. E quando eles vão em nome do Senhor, não se preocupam da espada, não se preocupam. Porque a espada de um cristão qual é? É a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a espada, é aquela com que nós podemos lutar contra os dardos inflamados do maligno. Meus amigos, o período do segundo selo foi amargo, foi triste. Mas reparem que há aqui um pormenor interessante. Então, se as coisas estavam a correr bem para o inimigo, como é que aparece em 313 um édito de tolerância? De tolerância para os cristãos. E até parece que isto era interessante, não era? Até parece que, afinal, finalmente podemos respirar fundo. Meus amigos, isto é um aviso para todos nós. E se calhar, mais do que nunca para os nossos dias. Porque o édito de tolerância ainda hoje faz um eco extraordinário. Lembram-se do culto de semana passada? Lembram-se? A nossa Constituição portuguesa é extraordinária. E eu recordo-me, meus amigos, não vai há muitos anos, que eu era uma criança, mas recordo-me que ainda hoje há empresas aqui na nossa região que são fruto de irmãos, portanto já são filhas dessas empresas, de irmãos que tiveram que se reunir, criar empresas novas, porque o sábado não lhes era permitido nas empresas onde trabalhavam. Não vai muito longe. Não está muito longe. Eu era uma criança, terá 50 anos, isso, 50 e poucos anos. Portanto, eu sou do tempo. Vocês recordam-se, provavelmente os novos não se lembram, mas recordam-se de Jorge Pires? Também não vai há muitos anos. Os novos não sabem. O Jorge Pires foi um militar, que eu não sei se ele era sargento, se era oficial. Militar cristão que esteve preso muito tempo, por causa de querer guardar o sábado. Meus amigos, isto é um período daqueles que não era fácil. Eu também sofri na pele a dificuldade que é viver o cristianismo. Vocês já sabem, muitos de vocês sabem, o meu exame de quarta classe foi muito difícil de realizar, porque o meu exame calhou ao sábado e foi muito problemático para que eu pudesse fazer o exame de quarta classe. Meus amigos, isto está no passado muito recente, mas nós já se esquecemos. O édito de tolerância está nos nossos dias. Só que a história vai nos dizer que o édito de tolerância não é muito importante e se calhar não é muito bom para os cristãos. E se não, reparem, o terceiro cavalo. O ser vivente que continua a dizer ao João, vem, tu tens que vir, anda, mas é com voz forte, não podes ficar parado. Vem ver o que é que vai acontecer a seguir. E então ele diz assim, então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, como é que é? A tolerância? Cavalo preto. O que é que representa o preto? Pelo menos é o oposto do branco, certo? Acho que ninguém que está aqui dentro pode dizer que não. É o oposto.
Depois, entre o branco e o preto, há os cinzentos, certo? É o oposto do branco. Um tempo terrível para a igreja. Porquê? Porque a idolatria entrou pela igreja dentro, com a tolerância. Com a tolerância, foi-se baixando as guardas e as coisas complicaram-se de tal maneira que a vivência do cavalo preto foi de fome. Quando aqui fala de que uma medida de trigo por um denário era o ordenado de um homem de um dia de trabalho. E normalmente um homem trabalhava um dia e conseguia alimentar toda a sua família com o ordenado de um dia. Agora ele conseguia mal alimentar-se a si próprio. Portanto, este aqui, as medidas, foi um período terrível de fome. Primeiro, no vermelho, foi guerra, no segundo, foi fome. Mas depois fala também na cevada. Sabem que a cevada é o alimento, o cereal mais pobre. Quem comia a cevada eram os pobres, então, e os animais. E mesmo assim, ele comprava pouco, não chegava a 3 quilos de cevada. Portanto, reparem, ele trabalhava um dia inteiro para não chegar a 3, creio que era 3 quilos de cevada, 2 quilos e tal. Mas a fome era patente, a fome espiritual era negra. O povo, neste momento, vivia numa escuridão tremenda. Mas aqui, no fim do texto, fala aqui em 2 elementos muito importantes, que é o azeite e o vinho. O que é que o azeite quer dizer, que representa na palavra de Deus? O Espírito Santo. Meus amigos, nós estamos numa guerra. Os cavalos representam guerra. Se forem a Guimarães, o que é que encontram lá? Dom Afonso Henriques em cima de um cavalo. O que é que ele representa? Acho que não estou errado. Rei de Portugal e dos Algarves. É ele, não é? É ele. Já são muitos anos, mas acho que é isso. Rei de Portugal e dos Algarves. Na cidade de Porto, para quem é daqui sabe perfeitamente, há uma praça que a gente chama a Praça do Cavalo. Toda a gente sabe qual é a Praça do Cavalo. Acho que é Dom João I, não é isso? Dom João I. Porquê é que está lá a Praça do Cavalo e até hoje ninguém tirou aquilo? Já acabou a monarquia há tantos anos. Porquê é que está lá a Praça do Cavalo? E porquê é que o cavalo se mantém lá? Acho que está. Eu já não vou lá há muito tempo. Meus amigos, porque isto são marcas que não podem ser esquecidas. E, portanto, nós estamos num período de guerra. E a guerra passou por estes 3 cavalos. E depois vem um 4º cavalo. E, portanto, já falei do azeite e gostava de falar do vinho também. O que é que representa o vinho? O sangue de Jesus Cristo. Portanto, mesmo na parte mais negra da história desta terra, o Espírito Santo ainda está presente e ainda segura o seu povo. Esteja ele onde quer, por muito pouco que seja. Por muita fome que esteja a passar espiritualmente. Mas ele segura. E o sangue de Cristo é válido. É válido, depois a lição vai dizer porque é válido e é garantido. E ele mantém-se, mesmo nos momentos mais difíceis da história. Vamos para o 4º cavalo, porque o tempo esgota-se. O 4º cavalo, meus amigos, fez-me pensar muito. Pensei muitas coisas. O texto diz, e olhei e eis um cavalo amarelo. Lembrem-se, continuamos a ver que o ser vivente estava preocupado que ele não perdesse uma pitada do filme que estava a ver. E teve que chamar a atenção mais uma vez. Vem ver. Anda comigo. Eu dou-te a mão, mas tu vens que vir já ver comigo. E então diz que era um cavalo amarelo e o seu cavaleiro. Sendo este chamado morte e o inferno. E o inferno estava o seguindo. E lhes foi dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Meus amigos, é uma coisa, é por isso que eu digo, quando nós estamos... Eu lembrei-me do quadro, foi nesta cena. Eu andei a pesquisar, eu graças a Deus agora tenho tempo. A minha vida foi uma vida inteira de trabalho, agora tenho tempo e eu pesquisei coisas muito interessantes.
Eu não sei se o pastor me pode ajudar aí, mas eu lanço isto para que todos nós pesquisemos também. Aqui diz que o cavalo é amarelo. Na nossa lição fala até um pouco de cinzento, certo? Mas eu colhi uma opinião interessante. Que vale o que vale, mas analisem o texto. Diz-nos aqui que a palavra que se aplica é a palavra cloros. E eu vi alguém que tinha um programa que eu não conhecia, não sei se existe, eu também sou um zero nestas coisas, mas há um programa que se pega, e ele fez isto à nossa frente, foi feito no computador à minha frente para eu poder ver. Esse senhor era um professor, creio que nem era adventista, e ele pegou na palavra cloros e meteu em inglês e meteu no dicionário. E ele vai buscar em grego todas as palavras, portanto, a palavra correta. E então, ele depois fez um teste curioso. Creio que no Novo Testamento fala 4 ou 5 vezes desta palavra, cloros. E todas as outras vezes em que esta palavra aparece no Novo Testamento é traduzido como verde. E só aqui é que aparece a palavra amarelo. Embora que aqui o amarelo é um amarelo assim, desbotado. E eu agora queria-vos dizer, vale o que vale, vocês procurem. Hoje nós temos uma biblioteca extraordinária, meus irmãos. A internet é muito má, mas digo-vos uma coisa, eu tenho aprendido tanto com a internet. É preciso que a gente vá para as fontes corretas e aprendemos tanta coisa. Sabem o que é que eu me lembrei? Houve 2 factos na minha vida que me marcaram muito. E um foi muito mesmo marcante. Que durante muito tempo aquilo, sempre que eu ouvia uma mota em grande aceleração, ainda hoje aconteceu isso, mas pronto, já passou o tempo, já vai há alguns anos, e eu já consigo suportar um bocadinho. Mas quando eu ouvia uma moto em aceleração, eu ficava fora de mim, ficava excitado, extremamente nervoso. Uma ocasião, há um acidente de moto e há alguém, um homem, um jovem de 20 e poucos anos, que veio morrer aos meus pés. E ele morreu, mas ele não teve uma gota de sangue. Ele veio morrer e eu abro a porta do carro, quando ia para lhe perguntar se ele se tinha magoado, e eu olho para ele e digo-vos uma coisa, nunca mais me esqueço o que eu vi. E aquilo foi instantâneo. Ele vinha cheio de vida, com 20 anos, bateu no carro, o falso da roda do carro partiu-lhe o pescoço e ele morreu imediatamente. Eu digo-vos uma coisa, se o cavaleiro quer dizer que verde é morte, e eu digo-vos, acredito que seja, porque é uma cor terrível. Eu fiquei alarmado, porque eu nunca imaginei que o homem que ia morrer, nunca pensei, eu ia para levantá-lo e perguntar, epá, você magoou-se? E ele estava com uma cor amarela, mas esverdeada. E provavelmente isso só acontece, mas eu já disse 2 vezes. Uma vez a caminho do Algarve, outras vezes esta é a segunda vez. Portanto, meus amigos, eu acredito que não interessa a cor exatamente. Eu pus esta cor, ela no computador está mais próximo da verdade. É um amarelo esverdeado. Eu digo-vos uma coisa, eu aceito que a cor da morte violenta é um amarelo, mas é muito a puxar para o verde. Mas digo-vos uma coisa, é horrorosa. E eu andei muito tempo que eu andava impressionado. E quando me lembrava daquela cena, aquilo mexia comigo. Meus amigos, este cavaleiro foi-lhe dado autoridade, não é? Para que as pessoas morressem pela fome, etc, etc. Há coisas, meus amigos, que é curiosas. O período, e é pena que o tempo se esgotou, da história em que o povo de Deus ficou mais longe da verdade, que mais ficou perdida no tempo, foi no período da Idade Média. E reparem, eu queria-vos ler isto pelo menos, por isso que a pesquisa, quando nós fazemos pesquisa, e o quadro começa a ficar com um valor extraordinário. Eu fui encontrar a carta de Justiniano ao Papa João II em 533. E vou-vos ler só 2 linhas para vocês entenderem o que é que acontecia naquele tempo. Eu vou ler só o princípio, como ele começa e como ele termina. Ele diz assim:
Justiniano, portanto, ele escreveu em 33. Lembram-se que o decreto de Justiniano foi em 538. Porquê? Porque naquele tempo as coisas estavam muito complicadas para o imperador. Ele nem estava em Roma, ele estava em Constantinopla, que hoje é Istambul. Hoje é Istambul. E ele estava a tentar, por todas as forças, tornar a reunir o império, e ele estava a procurar fazer com que um povo, uma nação, uma igreja. Só que isso estava muito longe de ser alcançado. E então, com arte, ele escreve esta carta ao bispo de Roma. E ele começa assim: Justiniano, vitorioso pio, feliz, renovado, triunfante, sempre augusto, a João, patriarca, e ao mais santo arcebispo da justa cidade de Roma. Ele não controlava Roma, atenção. Reparem a habilidade. Ele estava a tentar conquistar Roma, para quê? Através da igreja, tornar a reunir o império. E depois ele termina assim: porque vós sois a cabeça de todas as santas igrejas, pois vós, o bispo de Roma, atenção que a igreja de Constantinopla estava separada de Roma. Havia uma guerrinha entre as igrejas. Mas vós sois a cabeça de todas as santas igrejas, pois nós nos empenharemos de todas as forças, como já mencionado, tanto na carta, no miolo da carta, como já para aumentar a honra e a autoridade da vossa sé. Ora, digam lá se o quadro não ficou mais valioso. Meus amigos, nesta altura já muitos crentes tinham morrido. Lembram-se dos valdenses? Nesta altura não, neste período muitos crentes morreram. Os valdenses desde o século XII que começaram a sofrer grandes dificuldades. Mas é curioso, na dificuldade, meus amigos, há uma coisa extraordinária. Pedro Valdo, sabem o que é que ele fez? Não sei se sabem. Ele era um comerciante, ou um industrial, um comerciante, bom, tinha dinheiro, tinha posses. Ele vendeu tudo que tinha e sabe o que é que ele fez? Pagou no dinheiro e mandou fazer uma Bíblia, ou melhor, escrever a Bíblia na linguagem do povo, para que todos pudessem entender. Sabem da história dos valdenses, não vou contar aqui porque o tempo terminou. Tivemos outros, tivemos João Hus, tivemos John Wycliffe. Perdão a direção. Wycliffe tem uma coisa extraordinária. Diz que uma das coisas que ele defendia era a incompatibilidade do poder político com os dirigentes da igreja, da igreja. Isto no século XIV. Portanto, meus amigos, o que é que isto nos quer dizer? Por um lado, tentou-se que o império tomasse da conta da igreja, que os cristãos mansamente fossem absorvidos. E as coisas foram cada vez ficando mais difíceis. E os verdadeiros cristãos começaram a aparecer. O João Hus, como é que foi? João foi para a morte, foi para a fogueira. E tantos outros. Meus amigos, o quinto selo é muito importante para nós. Todos nós lemos a história, todos nós lemos o tremensário. O quinto selo demonstra que Deus não se esquece dos seus filhos. E quando o texto fala das almas, eu tenho uma versão que diz daqueles que tinham sido mortos. Portanto, não é as almas, porque as almas, quando se está a falar neste tema, está a falar do santuário terrestre. E o santuário terrestre tinha o altar de bronze, que media 2,25 m por 2,25 m por 1 metro e tal de altura. E era onde se espargia o sangue, debaixo desse altar. E isto é o que o João pôde dizer. É que Deus não se esquece dos seus filhos. E aqui há uma mensagem importante que lhe é dita. É que quando eles reclamaram por justiça, o que é que lhes foi dito? Aguentem mais um pouco, porque ainda há mais alguns que têm que ir para o vosso grupo. Meus amigos, semana passada estudámos liberdade religiosa, mas a profecia, se até que isso cumpriu, ela vai se cumprir. Porque no sexto selo, Jesus está aí às portas. Já sabemos, os sinais já estão no passado. Está tudo esclarecido. Estamos todos bem avisados. Preparem-se, porque só vai resistir aqueles que se colocarem totalmente nas mãos do Senhor.
Podemos ser um Davi, meus irmãos. O Davi era o mais fraquinho do exército de Israel. Era a pessoa menos preparada para aquele momento. Mas ele venceu. Que o Senhor nos ajude. E que mesmo que nós consideremos um Davi na igreja, que não sabemos falar, que não sabemos dizer nada, que não somos capazes, que o Senhor nos ajude. Mas se nós nos entregarmos inteiramente nas mãos do Senhor, o Golias vai ser vencido. Que o Senhor nos ajude. Amém. Estou aqui, respondi teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu, para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu, para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como vaso em tuas mãos. Estou aqui, respondi teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu, para fazer o teu querer, o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu, para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como vaso em tuas mãos, como vaso em tuas mãos, como vaso em tuas mãos. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor.
Agradecemos ao nosso irmão Joel pela passagem da lição, assim como aos nossos jovens por este momento de louvor. E temos sobre o cesto uma oferta de 20 euros, em que é para fazer o que for necessário para a obra do Senhor. Que Deus possa abençoar o seu doador. Vamos agora terminar com o hino Deus Cuidará de Ti, com o número 373. Com esta lição, Senhor, ensinaste-nos muitas coisas. Mas eu penso que uma aplicação muito forte é aquela que poderá ser o perigo de nós embarcarmos nas tolerâncias. Senhor, ajuda-nos a cuidar da nossa vida espiritual. Nós sabemos, e através destas profecias, que não está muito longe o momento em que as dificuldades vão chegar. Precisamos de nos preparar para elas. Precisamos, Senhor, de ter a humildade suficiente para nos colocarmos aos teus pés. Provavelmente não iremos ser todos doutores na doutrina, Senhor, mas, tal qual Davi, o menos preparado para a guerra, ele venceu em nome do Senhor. E é esta a garantia, Senhor, que nós temos na Tua Palavra, por muito pequenino que sejamos, se chegarmos onde quer que estejamos, em nome do Senhor, seremos salvos. Que o Senhor nos ajude, com a nossa atitude, com a nossa maneira de viver, Senhor, possamos conquistar muitas mais almas que estão a precisar do Teu chamado, que estão a precisar de conhecer a Tua Palavra e da urgência que ela tem para os nossos dias.
Ajuda-nos a ser sábios, Senhor, para que possamos aplicar aquilo que aprendemos. E assim como teus filhos, possamos continuar a viver para a tua honra e glória. Abençoa todo o teu povo que aqui está presente. Abençoa aqueles que porventura nos ouviram através da net. Senhor, que todos nós possamos sentir quão é importante nós vivermos aos teus pés. Sabemos que o perigo é muito grande, que temos um inimigo enorme, mas também sabemos que temos um Deus que é superior e que nos guarda. Por isso, orienta-nos em tudo, que nunca possamos dar a nossa opinião, a nossa vida a esse inimigo, mas possamos estar sempre do teu lado. É que humildemente peço por Jesus Cristo. Amém.